que acontece? Eu acredito muito na transformação. Quando eu comecei a estudar, que eu vim do interior, sempre fui muito tímido. Muito, muito tímido. Então, eu fiz muitos cursos para eu aprender a falar melhor, para eu aprender a me comunicar melhor. Então, eu vi que eu melhorei, eu cresci, eu me desenvolvi. Aí, depois, fiz um curso de vendas. Então, eu aprendi a vender mais, eu aprendi como conquistar um cliente, como fazer um pós-venda. Então, eu vi que, cara, isso realmente transforma. Isso realmente, o ser humano, ele é treinável. Graças a Deus, ele é treinável, eu posso desenvolver ele. Então, eu vi nisso, em mim, essa mudança que eu tive, eu posso fazer isso com as outras pessoas também. Então, foi aí que surgiu essa oportunidade. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para trocar uma ideia, conhecer um pouquinho das histórias, né? Compartilhar, principalmente, essas histórias. O Fala Mais, que é um oferecimento das lojas Quero Quero, da Cicobi Valcredsul, do Mercado Marini, da Vinícola Maier e do Embutido Serrano. Hoje vamos conhecer um empreendedor. Mais um, né? Mais um empreendedor trocar uma presente ideia. Aqui no Fala Mais. Ele veio lá de Pinhalzinho, lá do extremo oeste catarinense, né? Isso mesmo. Mas ele não é natural de Pinhalzinho, ele é natural de União do Oeste. Que também é no extremo oeste. Bem pertinho de lá, que inclusive. Também, né? Exato, é perto, né? E está conosco aqui no Fala Mais, ele que é formado em gestão empresarial, CEO da Jumper Franchising. Isso Não aí, sei se ó, que falou fala, bem, né? hein? Falou bem, hein? E nem treinou, né? E nem fez inglês na Jumper ainda não, né? Eleandro da Costa, seja bem-vindo, obrigado pela presença aqui no Fala Mais. Obrigado, Jonathan, Jefferson, um prazer estar aqui no Fala Mais. Dar os parabéns para vocês por esse podcast, né? Achei muito bacana a iniciativa de vocês, promover a participação dos empreendedores locais, enfim, né? Valorizar o nosso Oeste Santa Catarina, acho que isso é muito importante, né? Então, satisfação enorme estar aqui com vocês, espero agregar, né? Passar aí conhecimento, falar sobre franquias, o franchising, né? Então, que isso é um tema muito interessante, é algo que eu gosto muito, inclusive, porque é o meu ganha-pão também, né? Sim, sim. Cara, é muito legal e é justamente essa vibe aí, a gente trazer o pessoal aqui para compartilhar um pouquinho dos seus conhecimentos, né? E principalmente do que fazem no dia a dia. Bacana. Mas, então, pra gente fazer essa contextualização, geralmente é assim que acontece, né? Antes, eu acho que a gente vai conversar bastante sobre a Jumper. Sim. Mas antes vamos começar a conversar um pouquinho sobre o Eleandro, né? Quem é o Eleandro? O Jonathan já falou de onde vem, Sim. Mas qual que é? Um pouquinho sobre a sua formação, início da carreira, né? Contar um pouquinho, em uma 30 segundos. 30 segundos. Não, brincadeira. Acho que não vai dar tempo. Pode falar Ainda mais que eu gosto de falar bastante também. Eu falo quase demais, né? Então, mas eu sou natural de União do Oeste, né? Como o Jonathan falou. Sou filho de pais agricultores, morei na agricultura, mas saí muito cedo de casa. Vim para Pinhalzinho, que é uma cidade um pouco maior que União do Oeste, né? Então já é um polo regional. Então vim para Pinhalzinho para estudar, para trabalhar também. Mas eu cheguei em Pinhalzinho com 14 anos, então na época não tinha muito trabalho formal para alguém de 14 anos. Então comecei lá como jornaleiro, entregava jornal. Trabalhei como garçom por muitos anos também, vários restaurantes lá da cidade. Trabalhei em chão de fábrica, assim, que tive a idade, né, para poder trabalhar. Aí trabalhei em chão de fábrica também. Mas sempre estudei muito. O meu objetivo sempre foi estudar. O pessoal comentava lá atrás comigo, cara, por que você estuda tanto, você investe tanto em curso, em capacitação, por que você não compra uma moto, não compra um carro, né? Mas eu andei por muito tempo com minha bike lá, mas investindo em mim, né? Então, eu sempre falo que eu sou fruto da qualificação. E então, meu início em Pinhalzinho foi assim, a cidade me recebeu muito bem, a região me recebeu muito bem, graças a Deus. Existem muitas oportunidades, né? Você tem que estar preparado para isso. E eu sempre estive preparado, porque eu me preparei, eu estudei bastante para isso. Então, aí fui evoluindo, né? De garçom, já passei a trabalhar como vendedor, de vendedor passei já com o passar dos anos, com 21 anos, na verdade, a minha virada de chave foi com 21 anos, que eu consegui como gerente de uma indústria, de Nova Erechim, fica próximo a Pinhalzinho. Trabalhei por muitos anos nessa indústria, onde eu fazia de tudo, desde gestão, venda,
gestão de pessoas, contratação, demissão, enfim, fazer todo esse trabalho, né? E aí eu aprendi muito mesmo, na prática, né? Aprendi muito na prática mesmo, como que você administra uma empresa. E trabalhei lá por muitos anos, assumindo com 21 anos. Hoje eu até brinco com os donos da empresa. O que vocês tinham na cabeça, né? Colocar alguém com 21 anos administrar a indústria de vocês, né? Os donos não atuavam na empresa, né? A dona atuava, mas o dono trabalhava numa multinacional. Então ele, né, entregou a empresa ali para a gente assumir e tocar a empresa. E graças a Deus, em poucos anos a empresa explodiu, se tornou referência, né, no Brasil inteiro, no ramo de atuação. Tanto quando eu saí, já entreguei a matriz muito forte, mais 3 filiais, né? Então eu consegui ali fazer um bom trabalho, entender sobre gestão, aprendi muito, até que eu resolvi aprender a empreender e abrir minha primeira franquia da Jumper em Pinhalzinho. Então, em 2014, eu abri a minha primeira franquia da Jumper Pinhalzinho. Hoje eu estou na Jumper Franchise, né? Mas muita gente não sabe que eu comecei como franqueado, né? Eu procurei algo para empreender. Nessa indústria que eu trabalhava, eu via a dificuldade de contratar mão de obra qualificada, né? Quando ia contratar um mecânico, um soldador, enfim, a dificuldade que existia. Até mesmo questão na área de vendas, administração, informática, né? As pessoas começavam a trabalhar no escritório, por exemplo, mas não sabiam lidar com o computador. As pessoas confundem muito internet com informática, né? Então, eu sei lidar, eu sei mexer. Mas só mexer nas redes sociais, sabe, né? Agora, informática é diferente, né? Fazer um documento, fazer a coisa certa. Então, aí eu vi a dificuldade de contratar mão de obra qualificada, né? Trabalhando nessa empresa, um certo dia eu estava indo para uma das filiais, um sábado de manhã, nunca me esqueço, eu estava na minha namorada que morava em Maravilha, que hoje é minha esposa, inclusive, né? E estava indo para São Miguel do Oeste, sofri um acidente no caminho. Então, eu já estava procurando algo para empreender, e eu sofri aquele acidente, foi bem feio. Mas, assim, nada grave para mim, né? Graças a Deus. Saí quase que ileso, só fiquei alguns dias em observação. Mas ali eu pensei, cara, e se eu for hoje, o que eu vou deixar? Né? Se eu morresse aqui hoje, nesse momento, que legado que eu ia deixar? O que as pessoas iam lembrar do Eleandro, né? E aí eu passei a buscar e procurar algo onde eu pudesse realmente deixar um legado. Marcar a vida das pessoas, deixar algo para as pessoas. Porque quando você vai, não é sobre deixar um bem material, mas é o que você deixa marcado na vida das pessoas. O que você agrega para essas pessoas? Não é a tua herança que vai definir o que você vai deixar. É o que você agregou para essas pessoas. Qual a lembrança que eles vão ter de você? E aí a gente foi buscar a franquia, a minha namorada na época veio morar em Pinhalzinho também, decidimos empreender. E aí que surgiu a Jumper, né? Entrei lá em 2014, nem entendia muito como funcionava a franquia, né? Há 10 anos atrás não era tão difundido como hoje. E vamos lá, né? Resolvemos empreender, começamos bem pequenos, começamos em Pinhalzinho, simplesmente com uma sala de aula com 20 carteiras e 6 computadores. Né? Só isso era a nossa escola. Eu e a minha esposa trabalhando, depois contratamos outras pessoas e assim a gente começou. Né? E essa escola de Pinhalzinho, com o tempo ali, poucos anos depois, a gente chegou a ter mais de 1.000 alunos. Hoje nós temos mais de 1.000 alunos. Esse dia a gente fez a mudança para a nossa sede própria, onde a gente começou com 20 carteiras e 6 computadores. Nós tínhamos mais de 300 carteiras e mais de 30 computadores, né? Que a gente foi crescendo, graças a Deus, né? E aí eu fui abrindo outras franquias da Jumper também, né? Até chegar a franqueadora, né? Abri 2015, comprei Chapecó, 2016 abri Maravilha, 2017 abri Xanxerê, né? A franquia de Xanxerê também. 2019 abri a franquia de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. Então eu me tornei um franqueado com várias franquias. Aprendi a performar, né, através das métricas, dos números, me preparei muito para isso também. E aí em 2022 acabei entrando de sócio com o fundador da marca Jumper, da rede Jumper, o Everton, né, que era meu mentor, que me ensinou muito. Aí eu acabei entrando de sócio com 50%, né, da rede. E também assumindo como CEO da marca. Que bacana, e estamos aí nessa caminhada e agora como melhorar o resultado dos nossos franqueados, né? Uma baita trajetória. Mas para a gente contextualizar um pouquinho, Leandro, da onde que vem a Jumper?
O que é a Jumper, como é que legal, surgiu o negócio, enfim, contextualiza um pouquinho da empresa. Importante falar isso mesmo, Jonathan. A Jumper começou em 2003, na cidade de Chapecó. Né? Em 2003, já tem 20 anos já. O Everton criou a Jumper então, e com o passar dos anos abriu franquia, e por dificuldade de voo, a Jumper expandindo, crescendo, o Everton acabou levando a franqueadora para Curitiba. Foi na época que eu comprei, inclusive, a escola piloto de Chapecó e tal, né? Hoje já não é mais nossa, mas na época a gente comprou. Mas nasceu aqui no Oeste. Nasceu em Chapecó. Quando eu descobri que eu resolvia abrir a primeira franquia da Jumper, me chamou a atenção por isso. Cara, é aqui de pertinho, né? Nem fazia ideia que era de Chapecó. Então foi assim que eu entrei. Mas o Everton levou para Curitiba pela facilidade de voo, né? De pessoas que vinham de outros estados. Curitiba tem um aeroporto, né? Maior, tem mais estrutura, enfim. Tu disse para os professores? Para os franqueados. Para os franqueados. Como ele estava franqueando, então tinha essa dificuldade do pessoal se deslocar até Chapecó. Ele foi para um centro maior, né? Em busca também de profissionais e tudo mais. E eu, quando entrei na franqueadora, já fiz agora o caminho inverso. Agora estou trazendo o pessoal de Curitiba para Pinhalzinho. Então, como que nós montamos hoje? Nós temos hoje 2 franqueadoras. Né? O Everton está lá em Curitiba no escritório, onde ele tem outras marcas junto, inclusive. Existe lá a franqueadora lá em Curitiba ainda. E eu trouxe também franqueadora ali para Pinhalzinho, onde nós temos ali alguns setores. Os setores que têm contato com o franqueado, que a gente trabalha a performance do franqueado. Então, ali em Pinhalzinho, hoje eu estou com o comercial, estou com o marketing, estou com o suporte, estou com o pedagógico, enfim, vários setores que é o que tem contato com o franqueado, a performance do franqueado. Por quê? Hoje eu estou dentro da unidade piloto, que é a unidade de Pinhalzinho, que se tornou unidade piloto. Então, o franqueado, ele vem no treinamento de novos franqueados, ele vem e treina dentro da unidade piloto, dentro de Pinhalzinho. Os franqueados, quando tem dificuldade com a equipe, contratou equipe nova, pode mandar para a gente treinar dentro da unidade piloto. Então, tem a operação acontecendo ali, que é a escola que tem mais alunos na rede, inclusive, que é Pinhalzinho. Né? E, na verdade, Pinhalzinho chamou a atenção por isso, inclusive, né? Porque uma cidade de 22 mil habitantes, eu tenho tanto aluno. Como que você tem mais de 1.000 alunos numa cidade de 22 mil habitantes? Primeiro que, claro, que tem um entorno, né? Pinhalzinho ali é uma cidade que está bem localizada, tem várias ao redor. E também por esse trabalho que a gente faz. Hoje nós temos mais de 40 cursos presenciais em Pinhalzinho. Então a gente foi, inclusive, pioneiro em muitos cursos que hoje tem na rede de Jumper, né? Como um todo. Então, a palavra Jumper, ela vem de salto, saltar, né? Porque a gente quer que o nosso aluno dê um salto na carreira dele, um salto na vida dele, uma evolução, né? Que ele cresça, que ele evolua, que ele alcance resultados melhores. Então, por isso o nome Jumper, né, surgiu aí. Então, é um nome que realmente tem tudo a ver com a nossa essência, a nossa missão, o nosso propósito, que é fazer com que o aluno que passe pela Jumper, ele tenha mais empregabilidade, que ele ganhe um salário melhor, que ele dê uma condição melhor para a vida da família dele, que ele empreenda, né? Nesses mais de 20 anos aí, a gente já formou muita gente, né? Foram muitos mesmo, mas acredito que aí mais de 700 mil alunos já nesses 20 anos. Caramba. Aí no Brasil inteiro, né? Hoje nós temos mais de 100 franquias espalhadas aí pelo Brasil todo. O nosso forte já ainda está em todas as regiões do país? Quase todas, né? Nós temos aqui o nosso forte ainda é Santa Catarina, né? O estado que mais tem franquia, aí tem Paraná também, tem muita franquia da Jumper, tem Rio Grande do Sul, tem São Paulo, tem Tocantins, tem no Amapá, tem Macapá, tem Cuiabá também. Então, a gente tem muito para crescer ainda. Né? Inclusive, a gente vem com esse trabalho de expansão muito forte, né? De fazer a rede Jumper ir para todos os estados. Atualmente, a gente está em 7, 8 estados. Mas nós temos uma pretensão e um objetivo da gente levar para todos os estados aí de preferência, né? Porque tem muito ainda que a Jumper pode crescer, tem muita gente para se qualificar. Nós conversávamos aqui, inclusive em off, né? Da dificuldade das empresas ter mão de obra qualificada. Exato. A Jumper existe para isso, para resolver essa dor, né? Como que a empresa tem mão de obra qualificada hoje? Como que a empresa contrata as pessoas que precisa contratar e que já entrem na empresa e produzam, né? E que deem retorno para a empresa? Se qualificando, o colaborador tem que se qualificar, ou antes de entrar na empresa ou após entrar na empresa. Então, hoje as empresas não têm aquele tempo de ficar ensinando o colaborador 6 meses até ele estar pronto.
né? A gente tem que contratar e a gente quer que o colaborador já dê resultado. Tem que ser assim, inclusive, no mercado que a gente vive hoje, competitivo, tem que ser dessa forma. Então, esse trabalho de treinar é nós que entramos com essa preparação antes da empresa contratar. Pegando esse gancho aí, cara, qual que é o perfil dos alunos que estão dentro da Jumper? São jovens, né? Primeiro, pela faixa etária, são jovens, são pessoas um pouco mais de idade. Outra questão, eles chegam até a Jumper individualmente ou são as empresas onde eles já estão inseridos que contratam os serviços para capacitar esse pessoal? Ótimo. Então, Jefferson, o nosso público ainda, o nosso público-alvo, né, onde a gente tem o maior número de alunos é o adolescente. É o adolescente na faixa dos 12 a 16 anos, 18 anos, que é onde ele está se preparando para o mercado de trabalho, né? Onde ele está adquirindo as habilidades, as técnicas necessárias para ele conseguir um primeiro emprego, para ele conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho. Então, esse é o nosso maior público ainda, né? Mas eu digo para vocês, nós temos alunos de 7 a 80 anos. Porque nós começamos desde os cursos para os alunos, os kids, né? 6, 7 anos já nós temos inglês kids, informática kids, robótica kids. Aí nós vamos para o adolescente, aí vem com informática básica, inglês básico. Aí vem inglês intermediário, avançado, espanhol. Aí nós temos o informática avançada. Aí nós temos uma preparação para o mercado de trabalho do jovem, do adolescente, até do adulto, que é o executivo, que é um produto que a gente prepara eles para o mercado de trabalho. Executivo júnior, executivo pleno, executivo sênior. São 3 anos de preparação. Aliados com outros cursos, inclusive, né? Não só esses, mas esses são os carros-chefes. Por quê? Para a gente ensinar soft skills para os adolescentes. Como trabalhar em equipe, como ter inteligência emocional, como ele ter mais autoconhecimento, né, para saber lidar com o mercado de trabalho. E aí depois nós trabalhamos com gestão e liderança, que é o executivo pleno, que é o 2º ano. Né? Como ele liderar um time, como ele liderar um grupo, como ele performar, como ele ser líder, né? Se autoliderar para depois liderar o seu time. E aí no 3º ano nós viemos com o executivo sênior, que é a contabilidade, finanças, como você lidar com as finanças da sua empresa, suas finanças pessoais também. Então esse produto ele é um grande diferencial, porque nós preparamos para o negócio, é uma escola de negócios, onde o jovem ele sai preparado, sai com habilidades, com conhecimentos diferenciados. Algo muito atualizado, inclusive isso nós estamos aí agora, a maioria das nossas escolas já estão terminando o 1º ano e estão indo para o 2º. Pinhalzinho, que a gente já é a escola piloto, que a gente pilota a maioria dos projetos, já está no 2º ano, já está terminando o pleno já. E é fantástico. É um curso que é recente, então? É recente. E assim, eu digo para vocês, é fantástico, é algo muito atualizado. Eu gosto de entrar nas turmas, às vezes, como lá a escola piloto, eu entro nas turmas acompanhar. E o que você vê, a forma que a galera está estudando, o conhecimento que a galera tem, assim, eu fico muito feliz, me brilha os olhos de ver lá o jovem, o adolescente com aquele nível de conhecimento. Esses dias eu entrei numa turma de executivo júnior, por exemplo, um aluno lá de 13 anos, falando sobre inteligência financeira, sobre aplicação, sobre os tipos de renda que você pode ter, ativa, passiva, enfim. Eu fiquei, né, apaixonado mais uma vez, porque eu sei que o produto é muito bom. Então, aí se entrar o idoso, nós temos informática para melhor idade, então nós temos hoje curso para qualquer um que entrar dentro da Jumper. Qualquer pessoa que entrar dentro da Jumper, hoje a gente tem um curso que ele pode estar fazendo conosco. São mais de 40 cursos presenciais. A questão que você comentou, se o aluno vem ou a empresa indica, acontece das duas formas. Acontece do aluno procurar, do pai levar o aluno para a Jumper, para ele se preparar para o mercado de trabalho. Acontece do jovem ver que ele precisa ganhar mais, ele vê as oportunidades, mas ele não está preparado, então ele nos procura, né, para a gente dar essa formação para ele. Nós, inclusive, entregamos muitas profissões, por exemplo, mecânico de automóveis, mecânico de motos, cabeleireiro, maquiadora, cabeleireira, atendente de farmácia, soldador, mecânico industrial. Então nós entregamos muitas profissões. Aí o jovem que está lá, por exemplo, no chão de fábrica, ele
eu quero algo a mais, eu quero ganhar mais, eu quero uma profissão. A gente também entrega essa profissão. Né? Ou de repente até empreender, né? Por exemplo, até empreender. Profissão bem específica, que é cabeleireiro, que Exatamente. é individual, né? Não específica, Isso né? mesmo, isso mesmo. Faz um curso de 1 ano, Jonathan, ele está pronto para empreender. Sim. 1 ano ele pode abrir o seu salão, ele pode abrir sua mecânica. Inclusive temos muitos casos que os alunos hoje são grandes empresários, né? Que passaram pela Jumper. Os cursos geralmente têm essa duração, 1 ano? A maioria é 1 ano. Mas o nosso projeto ele é um pouco mais longo. Assim, a gente senta com o aluno, a gente faz... Eu costumo dizer que a gente não vende curso. A gente faz uma orientação profissional para o futuro desse aluno. A gente senta para que ele tenha uma continuidade também. Para que ele tenha uma continuidade. Né? Onde que esse aluno quer estar daqui 3 anos? Daqui 5 anos. Com base nisso, nós traçamos um projeto para ele. E assim, é fantástico. Você vê a evolução do aluno, você vê o quanto que ele entra, às vezes o adolescente entra lá na escola, ele nem olha para o lado, ele nem cumprimenta. E aí passa 1 ano, ele já está cumprimentando, já está se comunicando bem. 2 anos já é um profissional, né, diferenciado. 3 anos já está empreendendo muitas vezes. Então a gente vê essa evolução e é fantástico, né? Como é que funciona a frequência dessas aulas? Ou é diferente para cada curso? Porque você falou ali questão de crianças, adolescentes, eles estão em período de estudo regular, né? Que é o ensino fundamental, médio, enfim. São horários diferentes? Contraturno. Nós temos manhã, tarde e noite. Então, por exemplo, o aluno estuda à tarde, ele pode fazer o curso de manhã. O aluno estuda de manhã, ele pode fazer à tarde. Eu trabalho durante o horário comercial, eu posso fazer o curso à noite. Né? O nosso forte, no maior movimento das escolas é à noite, mas é diário. Todos os dias. Não, o aluno vem na escola, cada curso é uma vez por semana. Um encontro semanal. Sim. Presencialmente. É semanal. É semanal. Então, só que como a gente tem os projetos, muitos vêm uma vez por semana fazem informática, outro dia fazem o inglês, por exemplo. Então, geralmente eles frequentam a Jumper 2 vezes por semana. A maioria dos casos. 90% dos alunos vêm 2 vezes por semana. Faz mais do que um curso simultaneamente. Faz mais do que um curso, exatamente. Para a gente cumprir aquele projeto que ele tem lá para frente, no caso. Então, e aí a escola funciona manhã, tarde e noite. Né? E no sábado, inclusive. No sábado é o dia mais movimentado que tem. Sábado é onde a galera vem. Muitos aproveitam para fazer 2 cursos no mesmo dia. Né? Faz um curso no primeiro horário e faz um curso no segundo horário. Então, o sábado é bem movimentado. Sim. Você consegue perceber, dentro principalmente da cidade de Pinhalzinho, onde que você está inserido ali, o que a Jumper reflete no desenvolvimento local, né, na sociedade ali, seja na melhor capacitação não dos empresários, né, das pessoas que estão dentro dos negócios. O que você consegue ter de percepção nesse sentido? Muito. Inclusive, essa questão do fazer a diferença, né? Quando a gente abriu a Jumper, a nossa primeira franquia própria, no início, assim, a gente até teve uma certa dificuldade. Por quê? Porque você não é tão conhecido na cidade, nós também éramos jovens, mais jovens, né? Então, eu tinha 25 quando eu abri a primeira franquia, a minha esposa tinha 19. Então, o pessoal ficava meio receoso, né? Hoje, a Jumper tem um nome na região ali muito forte, porque a gente agrega muito. A gente agrega muito para os nossos alunos e para as empresas. As empresas, inclusive, muitas empresas levam lá os seus colaboradores para fazer curso com nós, porque eles entenderam a qualidade do nosso ensino. Tem indústria lá que coloca 10, 20 colaboradores para fazer curso com nós. E é um relacionamento também. A gente faz muito trabalho social também. Porque a Jumper não existe só a fim... não é só vender curso, como eu falei antes. Então, a gente faz muito trabalho social. A gente vai muito para dentro das indústrias também. Precisa de uma palestra para Setembro Amarelo. A gente leva uma palestra sobre finanças pessoais. A gente dá treinamento para professores de escola pública também. Enfim, a gente sempre está envolvido com a comunidade. O município vizinho vai fazer uma ação na praça, lá com os idosos, e a gente vai também. A gente faz muita ação social. Alguns dias atrás, era Dia das Crianças, a gente tinha 4 ou 5 ações que a gente tinha que fazer. A gente faz totalmente gratuito, né? O nosso colaborador vai, a gente faz muitas vezes pipoca, a gente faz algodão doce, a gente sempre faz algo para levar um diferencial. E um dia as meninas, meu Deus, eu não sei o que nós vamos fazer. Nós temos, acho que era 5 ações em um dia só. Né? Então elas, né, se desdobram, né?
dentro das indústrias também, das empresas também. Por quê? Porque a Jumper existe com essa essência, né? Em agregar, em fazer diferença, em ser parceiro. Então, as indústrias hoje valorizam muito nós na região, muito mesmo, porque elas perceberam o diferencial que tem de contratar um aluno qualificado e um não qualificado. Sim. Né, a diferença que tem. Então, a gente se tornou muito parceiro da comunidade e das indústrias também. E a comunidade no geral, assim, a gente faz muita arrecadação de campanha da agasalho, por exemplo, falando só em Pinhalzinho. Teve um ano que a gente arrecadou 18 mil peças de roupa em uma cidade de 20 mil habitantes. Sim. Né? A gente arrecada Muito brinquedo, a gente arrecada alimento. Então, a gente faz muito trabalho social mesmo. Então, hoje, a Jumper tem um bom nome, um nome forte em Pinhalzinho e região ali, justamente por causa disso. A gente não está só para colher, a gente planta muito para depois a gente colher, logicamente, mas é um trabalho social. O resto vem, o resto acontece, né? E esse trabalho não é só Pinhalzinho, esse trabalho todas as nossas franquias fazem, né? Todas as nossas franquias têm essa mesma essência. Agora nós estamos com uma campanha de arrecadação de brinquedos para doar no Natal, todas as nossas franquias estão fazendo. Então, eu acho que é isso, né? O quanto que a gente agrega, o quanto que a gente entrega para as pessoas. Na verdade, o nosso propósito, a nossa missão é fazer a diferença na vida das pessoas através da qualificação. Então, já começa por aí. Essa é a nossa missão. A partir do momento que o franqueado, os colaboradores entendem essa missão, a gente passa a ter resultado positivo. Mas é um resultado que vem automaticamente com base no nosso trabalho. É o fruto, né? Você falou ali que são em torno de 100 franquias hoje, Sim. né? 100 franqueados, no caso, né? Isso, Que a Jumper está espalhada em vários estados, 7 estados, né? Várias regiões. A minha pergunta específica, Eliandro, por exemplo, assim, alguém que está acompanhando a gente tem interesse em a gente sabe que Ser um franqueado. ser um franqueado, mas assim, daí a pessoa começa a pensar, pô, mas tem que ter uma estrutura física, um prédio, contratar professores, pode ser um investimento bastante alto, elevado, né? Uma demanda de serviço também, de coisas a serem ajustadas, bem elevada. Sim. Como é que é esse processo, assim, para a pessoa que tem interesse? Ótima pergunta, Jonathan. Inclusive, quem está assistindo, quem tiver interesse, entra no nosso site, já pode se inscrever lá para, né, mandar sua inscrição para ser um franqueado da Jumper. Hoje são mais de 100 franquias, mas não chega a 100 franqueados, porque muitos franqueados têm mais de uma unidade. Certo. Tem franqueado que tem 2, 3, 4 unidades, por exemplo. Então, não chega a 100 franqueados. Por quê? A partir do momento que você vê que o negócio é bom, você vai abrindo mais franquias, né? Que foi o teu caso lá no começo, que foi o meu caso, exatamente. Como é que funciona hoje para você abrir uma franquia? Inclusive, eu falava com o Jefferson aqui quando cheguei, você vai fazer pergunta para ele aqui da região aqui. Como que não tem uma Jumper aqui em Ponte Serrada ainda, né? Tem vários municípios vizinhos e tal, a gente estava conversando sobre isso. Então, a gente vê que tem um território em aberto, a gente divulga ou a gente vai selecionando quem já se inscreveu para ser franqueado com nós, que é daquela região, né? A questão do investimento não é um investimento tão alto, né? A gente parte de uma estrutura inicial de uma sala de aula, uma sala de informática e uma sala multifunções. Essa sala multifunções é uma sala onde o aluno vai ter o exemplo mecânica de motos, ou elétrica, vários cursos na área de mecânica, industrial, que a gente chama, naquela sala. Aí eu tenho a sala de informática, eu tenho a sala de aula. Depois, conforme essa franquia essa estrutura vai saturando, a gente vai expandindo ela. Mas de início é essa estrutura. A não ser que o franqueado quer, olha, eu quero já abrir a área da beleza junto. Então, tudo bem, a gente vai fazer o salão de beleza também. Eu quero abrir a mecânica de automóveis também agora, então já vai abrir a mecânica de automóveis também. Então a estrutura inicial ela é bem enxuta, a não ser que o franqueado queira investir mais. O espaço físico, então, ele em torno de 200 metros quadrados, para começar. Ele é flexível. Assim. É flexível. E o nosso modelo de negócio é para começar enxuto para ir crescendo, que nem foi o meu caso. Eu comecei com uma sala de aula e uma sala de informática. Então, em torno de 200 metros quadrados, né? O investimento não é muito alto, não. E o serviço, ele tem uma boa lucratividade. Vocês sabem que a prestação de serviço, a margem é melhor. Não é que nem o varejo, por exemplo, né? Que a margem é mais disputada, né? Apertada. Hoje o serviço, ele fica em torno de 30%, 35% a margem líquida, né? Então, hoje, nossos franqueados, eles têm um payback de 9 a 12 meses de retorno do investimento. Super rápido. Claro, se seguir a receita do bolo, né? Então, eu costumo dizer que é 50% franqueado, 50% franqueadora. Nós chegamos a 120%. Por quê? Que a gente se torna mais forte,
né? Mas seguindo a receita do bolo. Tem franqueado que atinge o payback antes, tem franqueado que demora mais, né? Mas é necessário cada um entender o seu papel para a gente chegar ao resultado. Muitas pessoas, Jonathan, Jefferson, imaginam que abrir uma franquia eu vou trabalhar menos. E isso é uma certa ilusão. Você abrir uma franquia, você vai ter uma empresa, você vai ter que empreender, você vai ser um empreendedor como qualquer um outro, né? Vai ter que se desenvolver, vai ter que investir no seu autoconhecimento, fazer gestão de equipe para você chegar a um resultado positivo também. Então é a mesma coisa. O pessoal acha, não, vou comprar uma franquia que vai ser mais... eu vou trabalhar menos. Vai ser mais fácil, sim. Quando você está numa franquia, inclusive tem uma pesquisa que diz que somente 5% das franquias quebram nos 2 primeiros anos. 5%. Onde outras empresas que não são franquias chegam a 50% até mais. Então, sim, a mortalidade de uma empresa que é franquia ela é muito menor mesmo. Né? Porque já tem uma receita ali, né? Já tem uma receita. Testada. Testada e comprovada. E a gente passa toda essa receita de franqueado. Semana passada eu estava em treinamento lá em Pinhalzinho, na unidade piloto, na franqueadora, com franqueados, novos franqueados, né? Que vão abrir aqui em Santa Catarina, outros vão abrir no Tocantins, outros vão abrir no Paraná. E eles, assim, inclusive depois do treinamento, eles falaram, Eliandro, eu nunca imaginei que fosse assim. Eu não imaginei que era dessa forma. Eu não imaginei que vocês tinham esse método de fazer a coisa acontecer. Eu olhava de fora, eu não fazia nem ideia que era isso. Então, aí eu comentei com eles, inclusive isso. Se você precisa desenvolver esse método, quantos anos você demora para chegar a esse nível? Quanto dinheiro que você vai perder? Quanto curso errado que você vai lançar? Quanto dinheiro investido de forma errada que você vai ter, muitas vezes você acaba até fechando as portas. Quando você está numa franquia, você já recebe pronta a receita. Sim. Você só tem que seguir a receita, você vai performar, você vai ganhar tração muito mais rápido. Você está num grupo de franqueados também, onde você troca muita ideia, você troca muita informação. Tem os setores da franqueadora que ficam te dando esse suporte diário, inclusive. Né? Nossos consultores chamam o franqueado diariamente. Né? O franqueado é melhor reclamar que a gente está chamando ele todo dia do que reclamar que ele não tem suporte. Né? Então, nossos consultores estão sempre ali, trabalhando junto com eles. A gente está sempre trazendo novos cursos, novas ferramentas. A gente sempre está pilotando muitas novidades para a rede. Então, esse investimento é nosso, não é do franqueado. Né? E a educação é um negócio perene, que existe há quantos anos? E para quantos anos ainda vai existir? Né? A educação cada vez vai crescer mais. Só que aí você tem que ter um método. O nosso método de ensino ele é muito diferenciado. O nosso método de venda de curso é muito diferenciado. O nosso método o caminho que o aluno faz com nós é muito diferenciado. Então, isso tudo o franqueado já recebe pronto. Então, isso, inclusive, foi o que me permitiu, em um ano depois, abrir minha segunda franquia. No outro ano, abrir outra. E assim foi indo. Porque se eu tenho que fazer isso por conta própria, primeiro que até organizar a casa, quanto tempo que eu demoro. Sim. Depois, até eu ter sucesso, vai demorar muito mais tempo. E depois até eu ter o retorno do meu investimento. Enfim, né? Muitas vezes eu fico no caminho. Então, assim como franquia, eu consigo alavancar meu resultado, consigo crescer mais rápido. Tu vai replicando o que está dando certo, né? Exatamente, exatamente. Você falou da estrutura física ali, que ela é flexível, né? Mas em relação aos profissionais que vão trabalhar, né? Certo. Porque a gente está falando de curso, está falando de educação, tem que ter alguém capacitado ali para passar essas aulas, essas informações para os alunos, com né? Certeza, com Como certeza. é que funciona? A franquia daí que define os profissionais? Sim, é o franqueado que vai o franqueado. O franqueado que contrata seus professores. Mas nós temos, por exemplo, o nosso setor pedagógico, ele dá todo esse treinamento também. Dá treinamento tanto para o franqueado quanto para os professores dos franqueados. Mas qual que é o nosso método para professor? Professor que atue na área. Professor que seja bom naquilo que está fazendo. O professor, ele não é aquele teórico que ele vai sentar atrás da mesa e vai dizer para o aluno ler um trecho da apostila. Não pode ser mais assim. O professor, a gente contrata os melhores em cada área. Então, a gente pega lá, por exemplo, o mecânico. Eu vou contratar um mecânico muito bom na minha cidade para dar aula de mecânica. Necessariamente não precisa ser o dono da mecânica. Ele tem que ser um mecânico, ele tem que ter o conhecimento técnico e tem que ter o conhecimento prático.
Porque o aluno, ele vem na escola, ele tem que aprender os macetes do dia a dia. Ele tem uma apostila, logicamente, tem um método de ensino, mas ele principalmente ele tem que aprender na prática. Para que no dia seguinte ele vá para a empresa ou para o trabalho dele, que ele coloque em prática isso lá, que ele já faça no dia seguinte. Então o nosso curso ele tem um método muito dinâmico, onde o aluno é que brilha. O aluno tem que fazer trabalho em equipe, tem que fazer apresentação e tem que fazer prática. Eu costumo falar que o aluno, por exemplo, que faz o mecânica, ele tem que se engraxar. Ele não está ali para ficar só ouvindo teoria. Ele vai aprender a hora que ele for mexer. Se você mostrar ali numa TV, por exemplo, no projetor, o motor funcionando, ele vai ver como é que é. Mas a hora que ele desmontar o motor e que ele precisar montar o motor, que ele vai ver realmente se ele ficou com dúvida ou não. Sim. Então, os nossos cursos eles são muito voltados para a prática. Então, o professor, Jonathan, principalmente, ele tem que ter essa vivência prática. Ele tem que ter esse conhecimento de campo mesmo. Né? Inclusive, por exemplo, falando em campo, nós temos o curso de gestão agro. Né? Agora estamos lançando o 2º ano de gestão agro. Porque o primeiro foi um sucesso e estamos indo para o 2º. O professor ele atua na área. Ele vai lá, atende os agricultores, ele tem a formação técnica, ele tem a formação prática também. Então, inclusive, a gente leva o aluno para fazer um estudo de campo, um dia de campo também, vários dias de campo. Então, o professor está lá atendendo o agricultor e ele vem para a sala de aula e passa o que ele sabe do dia a dia dele. A parte teórica é importante, mas a parte prática é mais importante ainda. E essa metodologia de dentro da sala de aula, ela vem da Jumper? Vem da Jumper. Então, isso é algo, o nosso DNA. E a gente tem outros métodos ali que são um pouco mais aprofundados, assim, que é o que acontece. Como que eu tenho o encaixe de alunos mais rápido, como eu trabalho uma forma com uma turma que eu não preciso, que a turma não tem início e fim, enfim. São formas da gente atender o aluno mais rápido, né? E não engessar as franquias, né? Porque que as turmas só cresçam. A gente tem um método que a gente começa, a turma pode começar pequena, mas essa turma só vai crescer. Certo. Né? Então, eu tenho, por exemplo, em Pinhalzinho hoje, 10 anos praticamente de escola, eu tenho uma turma de vendas e marketing, por exemplo, que é a mesma turma desde que eu comecei a escola. Como assim? Né? Só entra aluno e sai aluno, a turma é a mesma. Ela não fecha, né? Ela não encerra o ciclo dela. Exatamente. Né? Então, nós temos um método de ensino muito diferenciado. Bacana. Mas principalmente assim por um ensino dinâmico. Porque o aluno ele vai voltar para a aula seguinte se ele viu o valor naquela aula. Senão, ele não vai voltar. É um curso livre, né? O nome já diz. Então, o aluno ele vai voltar na aula seguinte se ele viu o valor naquela aula. Se aquela aula foi boa, dinâmica, se ele fez parte daquela aula. Não é o professor falar e o aluno ouvir. O aluno tem que fazer parte dessa aula, inclusive para o desenvolvimento dele, né? E principalmente passando a parte prática, o que realmente precisa no dia a dia. Que nessa minha caminhada, nas empresas que eu trabalhei, eu vi essa diferença, né? Muito grande entre teoria e prática. Então, isso também pesou muito para mim na hora de abrir uma franquia da Jumper na época, porque eu queria algo que fosse muito voltado para a prática. Né? Eletricista, por exemplo, ele tem que ir lá, tem que puxar fio, ele tem que botar disjuntor, ele tem que aprender o cálculo de que fio que ele vai usar, qual disjuntor, mas ele tem que fazer também. Não adianta só ele fazer o cálculo. Então, por isso tudo que a Jumper é muito bom, e a gente tem alunos estudando com nós por muitos anos. Eu tenho alunos já, não só nas nossas franquias, nas franquias, né, dos outros franqueados, que estão há mais de 10 anos estudando com a Jumper. Né? Por quê? Porque é um aprendizado legal, um aprendizado que vai para o dia a dia. Ele sai da sala de aula somente e vai para o dia a dia. Então, isso é muito enriquecedor, né? Sim. No caso dessas práticas, Leandro, cursos específicos, você falou do mecânico ali, por exemplo, tem que ter o laboratório também? O franqueado precisa ter um espaço ali para existir essa prática? Tem que ter. A maioria dos franqueados tem. Só não tem quando faz uma parceria, por exemplo. Eu estou começando a franquia agora, eu ainda não consigo investir no laboratório de mecânica de automóveis, por exemplo. Aí passou alguns anos, aí eu invisto no laboratório próprio, faço uma parceria com a mecânica, por exemplo. São só nesses casos, senão é tudo laboratório interno. Hoje em Pinhalzinho, por exemplo, eu tenho lá 11 salas de aula, né? 2 laboratórios de informática, eu tenho o laboratório Maker, onde eu ensino hardware, né? Montar e manutenção de computador, eu tenho as salas de mecânica, onde tem a mecânica de motos, mecânica de carro.
Tem lá elevacar, tem rampa para moto, tem muitos motores, muitas transmissões, suspensão, parte elétrica. Eu tenho a sala de elétrica, que tem as baias de elétrica, o aluno trabalha como se fosse um cômodo de uma casa. Ele monta lá tudo como se fosse um cômodo de uma casa. Eu tenho o solda, que eu tenho as máquinas de solda, eu tenho todo o material de solda. O aluno vai soldar, você olha lá no vidro, está lá, tá um clarão lá dentro da sala. Só faísca. Né? Então, é isso que é o diferencial. Então, nós sim... A franquia, depois que ela vai abrindo mais cursos, a franquia vai montando seus laboratórios, né? Que o aluno tem essa imersão realmente, né? Esse aprendizado na prática. Sim. Cara, uma coisa assim, ó, que quando eu te conheci foi lá no HJ, né? No HJ. Em Concórdia. Isso e mesmo. a pergunta que eu fiz pra ti naquele dia, eu quero fazer agora também pra deixar a tua resposta registrada. Que é, como é que faz pra viabilizar... qual que é o estudo, né, de viabilidade? Tu comentou, Ponte Serrada não tem jumper, mas para existir uma unidade em Ponte Serrada ou em Ponte Serrada e região, né? Como é que funciona isso? Qual que é o estudo que vocês fazem para implementar ou não uma escola? Entendi, legal. Vamos ver se eu vou responder a mesma coisa, Jefferson. A gente conversou bastante coisa aquele dia, inclusive eu lembro da situação, mas não sei se vai ser a mesma resposta, né? Mas então, nós temos um software, por exemplo, uma tecnologia, que nós fizemos um estudo geoeconômico da região. Então, por exemplo, alguém quer abrir uma franquia aqui em Ponte Serrada. Inclusive está em aberto, né, gente? Então, o que acontece? Como é que eu procedo se eu quero abrir uma franquia aqui em Ponte Serrada? Nós fizemos esse estudo geoeconômico, quantidade de habitantes, a renda desses habitantes, quais as idades dessas pessoas, qual que é a principal atuação dessas pessoas, a indústria, a agricultura, comércio. Com base nesse estudo, qual a região também que a gente pode abranger? Municípios vizinhos, qual que vai ser o número total de habitantes? Hoje nós buscamos cidades acima de 20 mil habitantes, mas não que não possa também ser uma cidade menor, desde que a gente veja que é uma cidade que tem indústria, tem emprego, porque a Jumper existe para resolver uma dor. A dor da falta de mão de obra qualificada. Para faltar mão de obra qualificada, eu tenho que ter emprego. Então, a gente olha muito para isso também, para esse estudo, né? Tem empregabilidade. Então, a gente foca em cidades de acima de 20 mil habitantes, mas não quer dizer que menor não pode, né? Semana passada, participou do treinamento lá em Pinhalzinho, uma franqueada de Timbó Grande, né? Tem pouco mais de 8 mil habitantes, mas tem algumas cidades ao redor e também uma cidade assim que ela é muito próspera, né? Então aí eu consigo abrir uma franquia lá também. Com base nesse estudo, a gente o candidato, o estudo fechou, é viável, tem viabilidade de ter uma franquia da Jumper lá. Vai ter mercado. Tem emprego, tem indústria, tem empresas, vai ter mercado. Aí a gente seleciona os franqueados. Qual que é o perfil do franqueado que a gente busca? Né? Então, a gente tem um perfil de franqueado, a gente busca principalmente franqueado operador, né? Mas não quer dizer também que ele não possa ser um investidor, mas desde que ele passar no nosso funil, no caso, né? A gente faz essa seleção. A gente busca o franqueado não só conhecimento técnico, a gente busca soft skills, como a gente comentou ali atrás, agora há pouco. Essa habilidade dele se comunicar com as pessoas, essa habilidade dele ter uma inteligência emocional, dele fazer uma gestão de pessoas. Isso é importante, porque isso vai refletir no relacionamento do franqueado com a franqueadora, logo vai refletir no sucesso desse franqueado ou insucesso também. Então, nós não buscamos só o dinheiro do investidor, a gente procura um parceiro, que ele tenha um perfil que é parecido com o perfil da Jumper, né? Que é fazer a diferença. A gente busca o franqueado que ele tenha 3 coisas de preferência. Primeiro, acreditar na educação. Acreditar que a educação transforma, que a educação muda a vida das pessoas. A partir do momento que ele tem o primeiro, a gente precisa de mais 2, né? Que é o gestão de pessoas e vendas. Vendas e gestão de pessoas, 2 andam juntas. Mas se o franqueado só tem uma, então que ele tenha a questão de acreditar que a educação transforma. Porque vendas e gestão a gente ensina. Sim. A franqueadora hoje ela funciona como uma escola para os franqueados. A franqueadora tem que funcionar como escola para o franqueado. Então, vendas e gestão a gente ensina. Agora, ele acreditar na educação, acreditar na missão, aí ele tem que ter. Se ele tiver dele, né? Isso... Esse é o pilar, na verdade. Esse é o pilar mais importante. Depois, a gente qualifica esse franqueado. Então, basicamente, é isso o nosso processo para abrir uma franquia.
né? E a gente passa por uma comissão, por um comitê, ou para essa cidade dá para abrir uma franquia. Então vamos em busca ou de dizer sim para o franqueado que entrou em contato, ou dizer não, ou a gente vai buscar o franqueado então também, né? Então... Porque acontece de vocês verem potencialidades numa região, numa cidade, e daí irem em busca de alguém para investir no local. Muito mesmo. A gente vê um potencial grande. Por exemplo, alguns dias atrás estava aberto o Francisco Beltrão, Paraná. Cara, é uma cidade que é uma cidade muito boa. A gente precisava, então a gente faz uma divulgação lá para a gente buscar parceiro, buscar o franqueado. Então, existe muito franqueado que entra através do site, entra através de tráfego pago, ou até nas feiras também que a gente participa, né? Então tem diversas formas. Tem a forma que ele procura nós, tem a forma que a gente divulga para, né? Sim. E a gente vai até o franqueado também. Então acontece das duas formas também, né? Sim. Inclusive a gente falava antes sobre a questão do que eu falei sobre a qualificação do franqueado dentro da franqueadora, que a franqueadora funciona como uma escola para o franqueado, né? Até nós vimos o Marcelo, né, que trabalha no marketing com nós hoje, e na época, início do ano, eu fiz um treinamento para a rede lá na região oeste, lá em Maravilha, e com colaboradores das franquias, com franqueados, com gestores, e o Marcelo estava fazendo essa cobertura desse treinamento. Mas o Marcelo lá acompanhando, ele estava lá ouvindo também. E aí ele disse: Leandro, você passou um conhecimento lá que eu captei, né? Que era guardar um certo dinheiro durante o ano. E ele estava lá trabalhando, mas estava aprendendo também, né? Estava aproveitando o treinamento. E ele me disse no caminho, agora vindo, lembra que eu falei que ia guardar tantos mil, e ele guardou quase o dobro já. E quando ele se comprometeu lá em guardar aquele valor, para ele parecia um valor absurdo já. É um valor que ele nunca tinha guardado e parecia algo que era impossível. Mas agora, vindo, que já estamos quase no final de ano, ele guardou quase o dobro já daquele valor. Então é um conhecimento que ele teve por estar participando lá, estar atuando na cobertura do evento. E o franqueado também tem esse conhecimento. O colaborador também tem esse conhecimento. Então, se o colaborador, o franqueado, absorve o conhecimento que a franqueadora tem, ele com certeza vai para outros níveis, né? Ele com certeza ele vai crescer muito. Vai ter mais franquia, vai ter mais prosperidade, né? Com certeza ele vai ter um retorno muito positivo aí. Sim, acaba aprendendo no processo ali, né? Exatamente. Uma dúvida referente aos cursos específicos de língua estrangeira. Tu disse que tem também, né? Dentro da... Sim. Tu falou que, em média, os demais são em torno de um ano, né? Para acontecer. Esses cursos, a gente conhece algumas metodologias que elas perduram por mais tempo, né? Como é que é dentro da Jumper isso? É perfeito. Nós temos hoje, por exemplo, espanhol. 3 anos de espanhol. Básico, intermediário e avançado. 3 anos o aluno tem que sair pronto. Certo. Inglês. Básico, intermediário e avançado. 3º ano o aluno tem que estar pronto. Inclusive para a prova do TOEIC. No quarto ano, nós até temos o preparatório para o TOEIC, que é um ano de preparatório, para no final ele fazer o TOEIC, que é um teste de proeficiência, que ele vai comprovar com aquele teste, com aquela nota, que ele é proeficiente na língua estrangeira, no inglês. Qualquer lugar do mundo é válido. Certo. Então, com 3 anos, ele já tem que estar pronto. Nós temos casos dentro da rede, que nós temos professores que fizeram inglês com nós, hoje eles são professores dentro da Jumper. Nós temos muitos casos de alunos que vêm de outras redes. Mas eu já fiz 5 anos na outra rede, como é que eu faço? Nós temos que fazer uma provinha para passar do básico para o intermediário, do intermediário para o avançado, sem precisar cursar aquele ano. Eu quero pular uma etapa. Fazer um nivelamento. Nivelamento. E muitas vezes o aluno vem de outra rede que já fez 3, 4, 5 anos e ele pula 1 ano, pula 2 ou nenhum até. Por quê? Porque o nosso método ele é um método um pouquinho mais puxado aí mesmo. Ele é um método assim, mais condensado para que o aluno aprenda em menos tempo. Né? Então, o nosso método ele tem que 3 anos ele tem que sair pronto. E segue os mesmos moldes dos demais ali que tu falou, muito na questão da prática? Muito mesmo, muito mesmo. Inclusive a gente busca professor, por exemplo, que já morou fora do país, professor assim que teve vivência. A maioria dos professores hoje fez intercâmbio, morou alguns anos fora, viaja muito ainda, então, e muita conversação também. O material didático nosso é muito rico, além das apostilas, tem um portal também para o aluno,
para ele aprender mais em casa. Então, não é somente fazer 3 anos, mas é fazer 3 anos com ferramentas, com método que realmente dê resultado. Então, o nosso inglês hoje, inclusive, ele é muito forte na rede, né? Eu digo para vocês que, inclusive, é um dos cursos mais vendidos, né? É o segundo curso mais vendido na rede hoje. Tem que ser, né? Até porque o nome do negócio é em inglês, né? É isso mesmo. Uma dúvida, lá atrás, em 2003, quando surgiu a Jumper, surgiu como uma escola de inglês na época? Surgiu como uma escola de profissões. De profissões. Surgiu justamente com profissões. Por quê? O Everton, na época, em Chapecó, ele trabalhava como gestor também em uma loja, uma loja de rede. E ele também via essa dificuldade de contratar mão de obra qualificada. Então, ele já criou como uma escola de profissões. Principalmente como entregar esse profissional pronto para o mercado de trabalho. E aí, logicamente, não tem como ter uma escola de profissões sem ter o idioma junto, né? Sem ter idioma junto. Então, aí veio o inglês, aí passou alguns anos, veio o espanhol. Então, é por causa disso mesmo. Mas começou como uma escola de profissões, realmente. No caso dos cursos de línguas também, a periodicidade é semanal, é uma vez por semana. Uma vez por semana também. 2 horas, uma vez por semana. E aí, claro, tem atividades extras ali, né? Isso. Tem o tema de casa, o famoso, né? Inclusive depende muito da dedicação do aluno, né? Não é só Sim, o com tempo certeza. lá. Mas o professor, ele tem um livro que ele trabalha em sala de aula e ele tem um livro que o aluno vai para casa só fazer o seu homework, né? Então, que é necessário. Tem o portal também, que é um auxílio. Então, tem que ter essa dedicação. Você não aprende uma outra língua, uma segunda língua em pouco tempo, se não tiver muita dedicação realmente, como você falou. Né? Isso é necessário. Não vai aprender em 2 horas por semana nunca, né? Não vai aprender. Tem que ter algo a mais também. Sim, então. Com certeza. Mas toda essa didática, no caso, ela é seguida, por exemplo, o mesmo curso de inglês que tem numa Jumper em Pinhalzinho, tem numa Jumper em Curitiba, por exemplo. É a mesma didática, é a mesma didática. Até porque é o mesmo material didático, as mesmas apostilas, o mesmo plano de aula, né? E o mesmo perfil da professora que a gente trabalha. A mesma pesquisa de satisfação dos alunos, o mesmo acompanhamento. Então, claro que por ser franquia, você você não tem aquele acesso, nós como franqueadora, mas o franqueado tem que fazer esse trabalho de ter esse controle de qualidade de aula. Mas muitas vezes até nós como franqueador, nós fizemos uma pesquisa com os alunos, né? Como é que está a qualidade da aula, como é que está a avaliação daquela franquia também. Então, isso tudo a gente faz. Para quê? Para que seja o mesmo padrão. Muitas vezes o aluno ele muda de escola para escola, né? Eu faço um curso na Jumper de Chapecó e eu vou para Curitiba. Então, eu tenho que transferir esse aluno de Chapecó para Curitiba. Ele tem que chegar em Curitiba, tem que ser o mesmo ensino, né? Tem que seguir da mesma forma. Então, por isso existe esse padrão, essa padronização, que já é do franchising, né? O franchising existe para ter essa padronização, né? Sim. Pois é, até falando um pouquinho sobre esse tema, as franquias aqui na região, elas tomaram muito mais palco, digamos assim, há pouco tempo, né? Porque a gente ouvia falar de franquias só... geralmente ou é uma rede internacional de algo, né? Seja um fast food, que não deixa de ser uma franquia, né? Nas questões de ensino também multinacionais. E existem hoje muitas franquias que estão nascendo na nossa região, né? Sim. Inclusive, isso tem chamado muita atenção. Por quê? Porque o nosso Santa Catarina, principalmente o oeste aqui, é uma região muito próspera, né? É uma região que tem muitos empreendedores. Vocês já são prova disso também, né? Então, o empreendedorismo está muito presente. Então, cada vez mais está abrindo novas franqueadoras na região. Uma coisa que há um tempo atrás era só de cidade grande, né? São Paulo, Curitiba. Agora não. Pinhalzinho, nós temos franquia em Pinhalzinho. A franqueadora está em Pinhalzinho. Tem franqueadora em Maravilha, né? Saudades, que ali próximo a Pinhalzinho tem uns 10 mil habitantes, sei que está surgindo franqueadora lá também. Então, é algo que o pessoal viu que é um modelo de negócio muito fácil de você replicar. É um modelo de negócio que você pode crescer muito mais. Então, se eu crescer comunidade própria, muitas vezes, dá muito trabalho. E eu não consigo crescer tanto a nível nacional. Então, se eu abrir como franquia, aí eu consigo ir para todos os lugares do Brasil
com um parceiro que é o franqueado. Então, hoje no Brasil existem mais de 3 mil franqueadoras. Existem mais de 3 mil franqueadores no Brasil. E eu digo para vocês, é um negócio ainda que tem muito a ser desbravado. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse número é muito maior. Nos Estados Unidos, a média de franquia que o franqueado tem é muito maior. Tem franqueado nos Estados Unidos, tem um caso, por exemplo, de um franqueado nos Estados Unidos que tem mais de 1.000 franquias. De diversas bandeiras, inclusive, diversas áreas. Sim. Mas um único franqueado tem mais de 1.000 franquias. Se você vai ver hoje aqui no Brasil, isso ainda nós não temos um caso desse. Mas vamos ter, com o tempo nós vamos ter. Nós vamos ter um franqueado que vai investir em uma escola de qualificação, nós vamos ter um franqueado que vai investir num restaurante, numa hamburgueria, nós vamos ter um franqueado que vai investir numa farmácia, numa odontologia, enfim, vai diversificar seu investimento, porque isso facilita a performance dele por ser franquia. Se você não é franquia, você tem muito mais trabalho, você tem que fazer todos os processos. Então, é o que eu falei antes, com franquia você alavanca seu resultado mais rápido e você cresce mais rápido também. Então, o negócio de franquia, nossa região, ele vem crescendo muito mesmo. Né? A gente tem uma certa dificuldade com profissionais que muitas vezes você encontra mais em grande centro, mas com esse número de franqueadores abrindo na região, acaba trazendo os profissionais para cá, ou muitas vezes a gente ensinando esses profissionais, a gente formando esses profissionais. Inclusive, tem muita oportunidade aí. Sempre falo, tem muita oportunidade no franchising. Na nossa região ser algo muito novo ainda. Sim. Mas aí existe muita demanda de mão de obra qualificada. Existe muito para a gente aproveitar aí também, né? Leandro, da onde que veio essa tua veia da educação em si? Porque você falou lá no começo que você sempre teve vontade de aprender, de estudar. Sim. Você foi incentivado? Tua família é da área de educação? Tua mãe, teu pai, algum professor, de repente? Então, na verdade, não. Meus pais são agricultores, moram na roça até hoje, né? Estão aposentados, enfim, né? Eu sou o mais novo de 6 irmãos. Né? O mais novo de 6 irmãos. E fui o primeiro que me formei na faculdade, para você ter uma ideia. Então, hoje sim, hoje tenho familiar na rede da Jumper, inclusive, né? Empreenderam, tem escolas também da própria Jumper, né? Tenho 2 irmãos hoje na rede também. Mas eu fui o que abria a porta aí, né? Eu fui o que Mas de onde que vieram as referências? O que te motivou a isso? Como é que tu chegou a esse ponto? Cara, me motivou porque eu queria algo a mais. Eu nunca estive contente com o que a vida me entregava. Então, eu sempre falo, eu crio as minhas oportunidades. Eu não venho, a oportunidade passa, não passa. Eu vou em busca dela. A porta se abre, não se abre. Eu crio a porta, eu abro a porta. Eu sempre falei isso. Por exemplo, eu abri a minha primeira franquia, eu fui atrás, eu fui pesquisar, ninguém me ofereceu. Eu trabalhava nessa indústria que eu comentei e eu dava aula, comecei a dar aula. Eu comecei, cara, eu já tenho um conhecimento e eu posso ensinar a galera. Então, comecei a dar aula para uma escola de Chapecó que tinha várias turmas na região. Então, nessa escola de Chapecó, me pagava um valor por aula, eu dava aula nessas turmas, e eu via, assim, algumas dificuldades, né? O aluno sem material didático, não recebia apostila, o aluno que já pagava mensalidade, mas estavam cobrando de novo, e eu sempre tentava ajudar a galera. Muitas vezes eu fazia cópia do meu bolso, fazia apostila para entregar para o aluno. E eu sempre entregava algo a mais, né? Minhas turmas sempre eram muito participativas nas minhas aulas, que daí eu fazia dessa forma prática, eu levava a minha vivência do dia a dia para dentro da sala de aula. Até chegou um momento que não dava mais, né? Eu já, inclusive, não recebia minhas aulas e tal. Então, a minha valorização dos professores hoje, eu entendo muito bem o que é você ser valorizado do teu trabalho. Mas, por outro lado, eu percebia que ali, se está desse jeito, o aluno sem apostila, sem acompanhamento, abandonado, e o aluno está vindo. Por que se eu fizer um negócio bem feito, imagina a oportunidade que eu tenho aí. Então, ali que surgiu que eu percebi que tinha uma demanda ali,
tinha uma oportunidade, só que aí eu tenho que entregar algo diferente, eu tenho que entregar algo organizado, um relacionamento. Tanto que hoje nossos alunos, a gente tem um relacionamento com eles que é um grande diferencial, né? Esse acompanhamento, esse entregar o que promete, fazer a coisa certa, fazer a coisa certa. E aí que eu vi essa oportunidade que eu comecei, pesquisei a primeira franquia, né? Na verdade ia abrir por conta própria, mas aí eu me deparei com algumas dificuldades e vi, não, isso não é bem assim. Né? No início eu queria ter 80 alunos. Mas assim, você já tinha ideia do ramo que você queria empreender, que era no setor da educação. Da educação, porque o que acontece? Eu acredito muito na transformação. Quando eu comecei a estudar, que eu vim no interior, sempre fui muito tímido. Muito, muito tímido. Então eu fiz muitos cursos para eu aprender a falar melhor, para eu aprender a me comunicar melhor. Então eu vi que eu melhorei, eu cresci, eu me desenvolvi. Aí depois eu fiz um curso de vendas. Então eu aprendi a vender mais, eu aprendi como conquistar um cliente, como fazer um pós-venda. Então eu vi que, cara, isso realmente transforma. Isso realmente, o ser humano ele é treinável. Graças a Deus ele é treinável, eu posso desenvolver ele. Então eu vi nisso, em mim, essa mudança que eu tive, eu posso fazer isso com as outras pessoas também. Então foi aí que surgiu essa oportunidade. A minha esposa, então, na época veio morar em Pinhalzinho, a gente abriu a primeira franquia e a gente fez esse trabalho diferenciado. Tanto que chamou muita atenção da rede, a gente por muitos anos a gente foi referência na rede, muitos franqueados estão na rede entraram depois por acompanhar nosso trabalho, e tanto que aí chegou o momento que eu cheguei para o Everton, que é o idealizador, o criador da marca, e eu cheguei para ele e falei, você não quer vender a Jumper? Então, também, é o que eu falo da oportunidade, não vem, você vai até ela. Aí eu falei, Leandro, eu não vou te vender não, cara, é a minha empresa aí, que já estou há tantos anos, é o meu xodó, né, por mais que eu tenha outras empresas, mas eu quero você como sócio. Porque eu sempre fui um franqueado que estive junto com a franqueadora, sempre fui um franqueado que fui muito parceiro da franqueadora, inclusive abri cursos que hoje estão na rede. Então eu sempre fui um franqueado que eu me preocupei muito com a marca da Jump, e um amor muito grande. Tanto que, por isso que eu cheguei e fiz a proposta para ele, aí ele não me vendeu a franqueadora, mas vendeu 50%. Né? Então eu falo muito que as pessoas quando querem alguma coisa têm que ir em busca. Tem que ir atrás. Não pode ficar esperando. A oportunidade não cai do céu, você cria elas. Mas para você criar elas também, você tem que estar preparado. Não adianta você querer as oportunidades sem se preparar. Né? E quantas noites que eu passei estudando, quantos finais de semana eu passei estudando, quantos quilômetros que eu fiz para ir em busca de conhecimento. Né? E o desenvolvimento dói, às vezes a gente passa por momentos assim que a gente pensa, mas precisa disso? Precisa. Né? O nosso crescimento ele é dolorido, a gente sai da zona de conforto. Na zona de conforto ninguém cresce. Então eu me desenvolvi muito e eu faço com que hoje os meus colaboradores, os nossos franqueados, os nossos alunos tenham esse caminho também, sigam esse caminho, porque é possível. É muito possível isso, eu acredito muito nisso. Essa proatividade que você teve lá desde o início, e que ela culminou justamente de você se tornando dono, né, junto com o fundador da Jumper, né? Isso fez com que mudasse a Jumper, mesmo antes de você ser um dos proprietários, efetivamente, mas você, por ser franqueado, auxiliou no desenvolvimento da própria franquia, de como é que ela é hoje? Sem dúvida nenhuma. Né? Eu sempre tratei como se fosse assim, não somente aquela relação fria franqueado-franqueador. Inclusive, quando tinha algum problema, eu chamava o próprio Everton, vamos alinhar aqui, tem tal coisa que tem que mudar. E ele sempre foi muito aberto, por quê? Porque também quando ele me cobrava, eu também entregava. E muito de entregar resultado. Então, eu sempre fui de entregar resultado. O nosso negócio existe, mas você tem que ter resultado. Então, eu sempre, com as minhas franquias, sempre entreguei resultado. Sempre, sempre, sempre. Então, só aí eu já puxava a rede para cima. Eu já mostrava que era possível também fazer gestão de várias franquias. Sem você estar lá dentro full time, o tempo todo lá dentro, eu fazia gestão e performava. E eu quebrei várias barreiras aí, por exemplo, de como abrir uma franquia em cidade pequena.
né? Hoje as franqueadoras estão olhando muito para a cidade pequena. Existem aí um potencial muito grande em cidade pequena, que hoje os franqueadores estão olhando. Mas a Jumper já está olhando lá atrás. O fato de eu ter entrado na época com Pinhalzinho, era uma das cidades mais pequenas da rede, 22 mil habitantes. Então, eu pilotei muitos cursos, né, sendo parceiro da franqueadora também. Eu trouxe muitas coisas diferentes para a rede também. Muitos franqueados, quando iam comprar uma franquia, entravam em contato comigo. Leandro, posso ir te visitar? Pode. O negócio funciona? Eu só falava a minha história para eles, né? Só falava a minha história para eles. Ó, aí a minha história é essa. Hoje a gente está aqui. Se você quiser trilhar esse caminho, é possível. Mas, lógico, que tem uma receita do bolo aí. Então, lá de trás eu sempre tive muito preocupado com a rede. Por quê? Porque a rede crescendo, eu cresço também. A marca Jumper sendo bem cuidada, a minha marca é a mesma, né? A marca que está na minha fachada do franqueado que é meu vizinho é a mesma marca. Então nós temos que cuidar dessa marca. Então essa preocupação, esse cuidado, esse amor pela marca também, eu acho que foi grande diferencial para eu ter chegado à franqueadora também. Sim. E principalmente, eu acredito, o reflexo que isso dá, né, cara? O que vocês promovem com as pessoas que se tornam alunas e depois que saem, Sim. o que elas vão fazer lá na frente, né? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, é o plantar para colher, né? Então, a gente está plantando sempre. A gente planta a nossa sementinha da transformação. E a gente trabalha essa sementinha, a gente rega, a gente faz o acompanhamento. Então, não tem como não dar frutos, né? E eu, por exemplo, estava na feira lá em Pinhalzinho há poucos dias atrás, e nessa feira eu encontrei um aluno que foi aluno lá atrás, fez muitos anos, fez curso, e ele fez curso lá atrás, mas ele está morando numa cidade vizinha. E hoje ele assumiu a empresa onde ele está, uma grande empresa. Lá naquela cidade vizinha ele foi para lá porque ele assumiu uma empresa, uma filial de uma empresa lá. E aí ele veio me agradecer e falar que ele só conseguiu porque nós abrimos os olhos dele, abrimos a mente dele, porque até então, até ele chegar na Jumper, ele trabalhava no chão da fábrica. E ele até queria crescer, mas ele não queria tanto assim, e ele também não estava preparado. Então ele fez curso, ele se preparou, no momento certo ele chegou para os donos da empresa e ele mostrou que ele já estava preparado. Deram um cargo melhor para ele performou bem, ele mostrou que tinha resultado, aí ele foi transferido para essa outra unidade onde ele assumiu essa unidade. E ele assim estava muito feliz lá com a família dele, ele veio me contar esse caso. Então, olha a transformação, Sim. olha a mudança que a gente gera. Claro que é mérito dele, inclusive eu falei para ele, é mérito teu, logicamente, mas a gente plantou a sementinha. Tem uma contribuição aí, A né? contribuição, a gente tirou ele da zona de conforto, a gente mostrou que era possível. Então, isso hoje ele abre as portas lá dessa empresa dele para nós como Jumper. Então, é tudo uma corrente, é tudo plantar a semente. E se você planta, você rega, você cuida, você vai colher. Isso é inevitável. E, cara, justamente sobre esse ciclo, né? Esse exemplo que tu trouxe agora do rapaz que era chão de fábrica e foi se capacitar dentro do teu negócio. Mas para a pessoa conseguir ingressar, né? Ingressar nos cursos, nessa Sim. capacitação, seja uma pessoa que, se está num chão de fábrica, é porque ela geralmente recebe um salário mais baixo. Sim. Ou se está desempregado, não tem nenhum Sim. salário para receber. Como é que Sim. funciona o ingresso dessas pessoas que justamente elas precisam de qualificação para Sim. entrar no mercado ou para, né, se aprimorar? Ótimo. Na verdade, assim, hoje, eu sempre falo, não está trabalhando, aí que você tem que fazer o curso. Mas eu não estou trabalhando, eu não tenho salário. Aí que você tem que fazer um curso. Se precisar, a gente negocia, a gente faz algo diferente, mas você precisa fazer o curso. Porque para você ser contratado, você tem que estar estudando, né? Você tem que se preparar. Se você está no chão de fábrica, você quer ganhar mais, você tem que fazer o curso para você ganhar mais. É a questão de pagar o preço. Mas eu vou fazer o curso quando eu ganhar mais. Mas aí eu não consigo ganhar mais. Então eu tenho que fazer o curso, eu tenho que pagar o preço para aí eu poder ser promovido e ganhar mais. Muitas vezes eu sempre falo com um aluno que vem lá, ele, mas eu tô apertado, enfim. A gente tem várias bolsas também, por exemplo, bolsas parciais. A gente disponibiliza bolsa de 30%, 40%, 50%. O aluno, a gente vê, conforme a renda dele, a gente pode dar uma bolsa de 50%, 60%.
Alguns casos, a gente dá bolsa totalmente gratuita para o aluno também, né? Então, tem alguns projetos que a gente tem lá, o aluno, ele entra e não paga nada. Mas a maioria são bolsas parciais, né? Porque a gente entende que é necessário a gente, né, ter esse olhar também para aquele aluno que ele está lá ganhando, por exemplo, R$ 1.500. Então, eu tenho que fazer uma condição melhor para ele. Mas ele também tem que pagar alguma coisa para ele dar valor. Ele também tem que ter uma contrapartida. Essas bolsas são por meio de algum órgão ou é uma contrapartida da própria escola mesmo? Da própria escola mesmo. Da franquia, da franqueadora também. Então, é um trabalho, como eu falei antes, é um trabalho social também, né? Social também. Que a gente acaba viabilizando a entrada desses alunos. Muitas vezes ele não poderia estar entrando, mas aí a gente facilita essa entrada na escola. E a gente sabe que lá na frente isso vai dar frutos para nós também. Isso vai retornar. Sim. Vai trazer mais para frente amigos, familiares também. Então, se torna algo, né, que a gente se torna indicação para eles. E aí, depois que ele acaba ganhando mais, ele vai fazer outros cursos. Então, é necessário também o aluno ter uma contrapartida. Então, eu sempre falo, às vezes vai ter que deixar aquele final de semana de comer uma pizza, né, de comprar aquele tênis novo, uma calça nova, investir agora, para lá na frente você comprar muitos tênis, muitas calças, né, aproveitar em outros restaurantes também, mas aí você já está ganhando mais. Então, nós viabilizamos, mas é necessário o aluno também entender que tem que ter uma contrapartida dele, uma organização dele também. Mas, assim, isso, graças a Deus, a nossa qualificação ela não é muito cara, não. É muito viável, é um preço bem acessível. Por quê? Porque nós trabalhamos com várias áreas. A gente trabalha com a área de idiomas, a área industrial, né? As áreas de mecânica e tal. Nós trabalhamos com a área da saúde, nós trabalhamos com a área da ADM Negócios, nós trabalhamos com a área de tecnologia, nós trabalhamos com a área do agro. Ou seja, nós temos um número grande de alunos. São muitas áreas, são mais de 40 cursos. Então, nós temos um número grande de alunos. Isso faz com que o quê? Eu tenha um custo médio por aluno menor. Isso faz com que meu custo de estrutura eu divido por esses alunos. Logo, eu consigo fazer um valor mais em conta para o aluno. Então, hoje, o fato de eu ter 1.000 alunos numa unidade, por exemplo, o meu custo fixo se torna mais barato do que se eu tivesse 200 alunos, 100 alunos, 50 alunos. Então, essa grande quantidade de curso e o número alto de alunos, isso facilita com que eu consiga baixar meu custo e entregar uma qualificação com muita qualidade para mais pessoas. Perfeito. Em relação aos cursos, Leandro, tem algum curso que seja o carro-chefe da Jumper? Algum curso que tenha mais demanda, digamos assim? Junto com o inglês, né? Junto com o inglês. Mas hoje nós temos o principal ainda na área de tecnologia. Tecnologia primeiro, depois da tecnologia nós temos o inglês, aí depois do inglês nós temos o administração, que é o executivo júnior. Então esses são os carros-chefes, os nossos 3 principais cursos, os 3 mais vendidos, né? Então primeiro vem tecnologia, depois de idiomas e depois de administração. E essa tecnologia que você fala é informática em geral? Informática. E não tem uma faixa etária específica? Pode não ter não tem. 15 a Isso 70 aí. anos. Ele pode ser o aluno, por exemplo, de 12 anos para cima, porque abaixo de 12 ele faz o Kids, mas também é informática e tecnologia. Então, aí eu entro na área de tecnologia, eu entro em informática Kids, por exemplo, informática básica, o informática avançada, informática melhor idade. Então, ainda é a área mais procurada. Aí eu também tenho o hardware, que é a montagem e manutenção de computadores. Então, eu tenho a parte avançada ali também, né? Então, aí tudo entra na tecnologia. É o nosso grande carro-chefe ainda, né? Então, você falou que gosta muito de estudar, cara. Quantos cursos da Jumper você já fez? Olha, eu já dei vários cursos da Jumper, né? Eu comecei lá atrás, dava curso de administração, dava curso de gestão de empresas, dava curso de vendas. E eu, logicamente, fiz muito curso na franqueadora. Hoje o Everton, que é o meu sócio, ele foi o meu grande mentor. Ele lançou na época o PGR, Programa Gerador de Resultados. Eu fui o primeiro aluno a fazer. E eu fiz 4, 5 turmas, eu já fiz. Hoje eu dou esse curso, inclusive, mas ele brincava assim, os repetentes, né? Porque eu estava lá toda a turma para fazer. Foi um conhecimento assim, que foi, para mim como empreendedor, foi a virada de chave. Né? Como que eu faço para ter resultados através de métricas, de números, gestão de indicadores. Isso, para mim, mudou todo o jogo. Eu passei de ser um franqueado sobrecarregado, sem lucratividade, para um franqueado
tendo equipe, tendo time, fazendo uma gestão saudável através de métricas, de número de indicadores. Outra formação também que hoje tem na rede, essa ainda é o Everton que dá essa formação, que é o Mastermind. Como lidar com o dinheiro, como você fazer investimento, como você se relacionar com o dinheiro, trabalhar suas crenças, suas emoções, saber de onde vêm certos comportamentos que você tem. Então, é um curso também que eu fiz já umas 5, 6 vezes também. Então, eu sempre falo que hoje o franqueado na rede ele tem muita qualificação, porque eu fiz muita qualificação. Eu aprendi muito. O meu grande desenvolvimento veio da franqueadora da Jumper, né? O meu crescimento. Quando você começa a crescer, começa a ganhar dinheiro, não quer dizer que você está sobrando dinheiro, né? Muitas vezes você ganha de um lado, perde outro, começa a fazer investimento ruim, não vê para onde foi o dinheiro, né? Por muito tempo assim eu não tinha nenhum dinheiro guardado no banco, não tinha nada. Mas onde está indo o dinheiro? E aí, fazendo esses cursos, esses treinamentos, eu passei a entender melhor o relacionamento com o dinheiro, né? Eu e minha esposa, inclusive. Então, mudou tudo para nós. A gente passou a ser franqueado que tinha mais lucratividade, aí podendo investir em outras franquias da rede, inclusive, abrir mais franquias. Então, eu me qualifiquei muito nos cursos da Jumper também, mas principalmente nos cursos da franqueadora Jumper, né? Preparar o empresário. Então, hoje eu estou aqui, é muito mérito da própria franqueadora, né? Então, criaram um monstrinho aí. Então... E das pessoas que são alunas da Jumper, vocês têm um relacionamento com o mercado de trabalho, digamos assim, para indicação dos teus alunos, para serem direcionados já para o mercado? Nós temos uma agência interna, né? Toda franquia da Jumper tem uma agência interna de encaminhamento. Legal. Nós não é uma agência assim onde a gente tem fins lucrativos. É totalmente sem custo, tanto para o aluno quanto para a empresa. Então, o que a gente faz hoje? A gente pega as vagas nas empresas, divulga essas vagas para os nossos alunos, faz uma pré-seleção e encaminha os alunos pré-selecionados para essas vagas. Claro que hoje não precisa mais buscar vaga. Como tem muita vaga, né, sendo oferecida, as empresas também já sabem que a gente faz esse trabalho e já sabem que buscando na Jumper vai encontrar um profissional se qualificando ou já qualificado, ela já passa essas vagas para nós. Eu mesmo recebo assim diariamente muitas vagas, mas é todas as franquias. Então a vaga vem para nós, a gente pré-seleciona e manda o aluno. E aí a empresa contrata, não tem custo nenhum também. Então, para a empresa é muito bom, porque já está contratando alguém que quer algo na vida. Sim. Está contratando alguém que está estudando. É bom para todo mundo, né? É bom para o aluno que sai dali já empregado, né? Para todo mundo. Alguns dias atrás, fui numa mecânica lá em Pinhalzinho, o proprietário mecânico falou, Leandro, tá vendo aquele pessoal lá, né? 3 daqueles meninos eu contratei lá de vocês. 3 dos mecânicos contrataram de nós, numa mecânica de automóvel. Então, cara, olha a empregabilidade dessa galera, olha quanto que isso é legal. Sim. E aí eu vou na farmácia, eu encontro aluno nosso lá na farmácia. Eu vou numa loja, tem aluno lá naquela loja vendendo. Então a gente vê que realmente, eu vejo o aluno passar com um carro lá, com uma escada em cima, o eletricista é nosso aluno. Então é muito legal isso, é muito legal. O nosso link com o mercado de trabalho, ele é totalmente ativo. Né? As empresas procuram nós e nós indicamos. E assim, a gente emprega muita gente. Claro que a gente não usa isso para vender curso. A gente costuma dizer assim que isso é um bônus por você ser nosso aluno. Mas a gente não usa isso para vender curso, a gente não promete. A gente não promete vaga. Isso é impossível de acontecer. É porque não tem garantia nenhuma. Não tem garantia nenhuma. Até porque depois que sentar lá na hora de entrevista é o aluno e a empresa. Sim, nós não temos como nos envolver com isso. Mas é um trabalho muito ativo que a gente faz. Muito mesmo, né? Inclusive nossos próprios professores. Muitos trabalham em muitas empresas da região e eles mesmos já pegam os alunos que mais se destacam e levam para a empresa deles, né? Isso acontece muito também. Que muito bacana, também. Cara. Como tu falou antes do trabalho social, esse daí também é um baita exemplo, né? Do que vocês prestam de resultados, né? De serviço para a sociedade. Sem dúvida. Muito legal. Show. Fechou? Muito bom. Baita papo aí, baita conversa. Meu Deus do céu, meu. E Leandro da Costa conosco aqui no Fala Mais, né? Obrigado pela sua participação, por todas essas informações que certamente serão muito valiosas aí para as pessoas que estão em casa acompanhando, que querem eventualmente fazer algum curso, né? Ou investir. Ou investir também, isso, né? Ser um franqueado, por que não, né? Exatamente. Só procurar vocês, né? Com certeza. E te parabenizar, cara, aí pelo sucesso, né? Por
essa dedicação aí, desde lá da época da adolescência ainda, esse empenho todo aí que gerou esse resultado e que continua gerando cada vez mais bons frutos. Parabéns. Muito obrigado, Jonathan. Isso aí, cara. O Jonathan já fez todas as parabenizações, né? E eu quero fazer os agradecimentos. Agradecer por você ter aceito o convite, né? Pra vir aqui conversar com a gente. Cara. Se deslocar lá de Pinhalzinho até aqui em Ponte Serrada, né? A gente tá no Grande Oeste, né? Mas as distâncias, elas são um pouco grandes. E pegamos uma chuva bastante chuva hoje, né? Mas valeu a pena, valeu a pena. E pra mim valeu muito a pena. Pra gente também. Pro pessoal também. Com certeza. E acredito que o pessoal que tá em casa também tenha valido, cara. Jefferson, muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Agradeço de coração mesmo, né? A gente conversou lá atrás, fez o convite e eu vim prontamente, porque eu valorizo muito isso e eu sempre tento agregar. Então, espero que o pessoal que está nos acompanhando tenha agregado em algo. Eu sempre falo que é a sementinha que a gente planta. Se o pessoal que está ouvindo, eu servir de incentivo para o pessoal empreender ou estudar, se qualificar, já está valendo. Então, isso também é mérito do trabalho de vocês. Agradeço de coração o convite. Parabéns pelo trabalho de vocês. O Grupo Oeste Maio, já conheci o grupo, eu não sabia que era vocês, né? Então, foi uma satisfação conhecer vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Faz toda a diferença, né? Dizer que o Eliandro que está aqui também, eu tenho um time, tenho uma equipe. Essa equipe trabalha muito bem, faz um trabalho diferenciado, né? Sem um time de alta performance, você não chega a lugar nenhum também. Minha esposa, Dirleia, que hoje faz a gestão das nossas franquias próprias, dizer que família para mim é importantíssimo, nunca esqueça sua família, é o que vem primeiro, depois vem o resto, né? Então, minha esposa, Dirleia, minha filha Antonella, de 6 anos, o meu xodozinho, ela é muito ligada em mim, agora tá vindo o segundo aí também. Parabéns. Obrigado. Parabéns, cara. Então, dizer que a Jumper é realmente isso, uma família mesmo, e dizer que a gente está aí com essa missão de transformação, seja para os nossos alunos, para os nossos franqueados, colaboradores, e quem quiser investir em uma franquia e saber mais sobre a Jumper, entre no nosso site, pode mandar uma mensagem lá, se inscrever, pode entrar em contato com as minhas redes sociais mesmo, @Eleandro da Costa ou @JumperFranquias também, que a gente está aí disponível para bater um papo e até mesmo conversar sobre empreendedorismo, não somente sobre a Jumper, sobre empreender, que isso é um assunto que eu gosto muito. Então, muito obrigado mais uma vez. É legal, cara. Show. A gente que Obrigado. agradece e poder desenvolver a nossa região, né? Saber que você, junto com todo o teu time, tá fazendo esse papel tão importante. É gratificante te receber aqui e poder fazer essa conexão assim também com outras pessoas. Então, muito obrigado. E, Obrigadão. pessoal, a gente também agradece vocês que estiveram aqui conosco, acompanhando mais esse episódio aqui com o Eleandro. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal do Fala Mais se ainda não estão inscritos e com certeza também um agradecimento muito especial às nossas marcas parceiras aqui do podcast, que são as lojas Quero Quero, Cicobi Valcredsul, Mercado Marini, Vinícola Maier e Embutido Serrano. Valeu, gente, a gente se vê na próxima semana.